teu seguidor. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo.
Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde ele é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosses cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, desde a quarta-feira de cinzas, nós iniciamos uma caminhada. Iniciamos a quaresma, um tempo de fortes exercícios espirituais, um tempo de revisão de vida, um tempo de conversão, e chegamos ao quarto domingo da quaresma. Esse domingo ele é especial em relação aos demais domingos da quaresma, porque nós chamamos esse domingo de domingo da alegria. E aí alguém pode se perguntar: mas que relação existe entre penitência e alegria? Porque alguns, quando pensam em penitência, pensam logo em tristeza, em dor, em sofrimento. Tem uma imagem muito negativa do que significa penitência. Meus irmãos e minhas irmãs, a penitência, a verdadeira penitência, ela nos conduz à alegria. E vou esclarecer a vocês por quê. O pecado nos escraviza. O pecado nos destrói. E quando nós entramos nessa caminhada de penitência, nós vamos nos esforçando, mediante a graça de Deus, para abandonar tudo aquilo que nos agrada, porém que nos destrói,
e acolhemos aquilo que não nos agrada, mas nos faz bem. E se só é possível fazer isso através de um processo penitencial. E quanto mais nós estamos envolvidos, quanto mais nós estamos emaranhados no pecado, mais sacrifício vai exigir para que nós possamos sair dele. Há alguns anos atrás, quando eu morava em Bom Conselho, estado de Pernambuco, eu tive a oportunidade de conhecer a Fazenda da Esperança, que fica por aquela região, pela região de Garanhuns, nas proximidades. Fazenda da Esperança masculina. Eram 10 casas, uma grande fazenda, uma enorme fazenda com 10 casas, com 8 casas. Cada casa só podia ter no máximo 10 recuperandos. Todas as casas estavam cheias. Eram 80 homens, de jovens a pessoas de bastante idade, 80 homens se esforçando e lutando para se libertar da dependência química. E quando eu conversava com eles, eles me diziam assim: olha, Frei, para a gente ter essa coragem de dizer não ao pecado, de dizer não ao que está nos destruindo, precisa muito esforço. E eles me diziam: Frei, às vezes a gente só tem coragem de dizer não quando a gente já perdeu tudo, quando a gente já está no limite, no último instante. Então é que às vezes a gente tem coragem de criar aquela força e dizer: eu vou lutar, eu vou seguir, fazer esse caminho penitencial que vai me libertar deste mal que está me destruindo, porém que nos agrada. Aqueles homens que estavam envolvidos na dependência química, eles estavam gostando da dependência. Porém, aquilo que eles estavam gostando de fazer estava os destruindo. É aí o caminho da penitência. E é penitência grande, porque quando eles chegam lá, eles têm uma fazenda muito grande e tem um pedaço que eles conservam só com mato. E vão deixando o mato crescer, e esses homens que vão entrando vão cortando esse mato, corta, e vão deixando crescer. E ali tem esse pedaço que eles passam 3 meses somente passando o dia com um cortador de mato que faz assim, trabalhando, movimentando o corpo, suando, para que todo aquele mal que está arraigado até em suas células possam ir sendo libertados. 3 meses, não pode atender telefone, não pode ver a família. 3 meses para se desintoxicar, para aí começar um processo de restauração. Mas 3 meses são só para desintoxicação. Esses 3 meses são altamente dolorosos. Muitos deles desistem, porque tem ânsia de vômito, tem mal-estar,
porque o organismo estava dependente do álcool, dependente da droga. Mas se não tiver coragem de fazer esse caminho penitencial, não alcança a libertação. Então, nesse sentido, a penitência, a verdadeira penitência, ela nos conduz a uma grande alegria, porque ela nos traz libertação. E quem não tem coragem de entrar nesse caminho penitencial, termina como um senhor que conheci nesses dias. O Senhor me disse: eu sou do Ceará. E eu falando com ele, a gente já sentia o cheiro de álcool de longe. E eu dizia: meu Senhor, o que é que o Senhor está fazendo por aqui? O Senhor é casado? Sou casado. Cadê sua esposa e seus filhos? Abandonou. O Senhor tem quantos filhos? 4 filhos. Eu disse: por que o Senhor não está morando com os seus filhos? Silenciou e não soube me responder. Esse homem vive perambulando pelas ruas, vivendo como um mendigo, porque não teve coragem de entrar num caminho penitencial, de fazer o esforço de arrancar da sua vida com a força de Deus aquilo que está lhe destruindo. Se ele tivesse tido essa coragem, eu tenho certeza que ele hoje seria um homem feliz, com o amor da sua esposa e o amor dos seus filhos. Meus irmãos e minhas irmãs, caminho penitencial nos leva à felicidade, porque nos leva à libertação. E muita gente não é feliz hoje, porque não tem coragem de dizer não e de retirar da sua vida o que está lhe fazendo infeliz. Conheci um senhor que ele era altamente dependente do álcool. O álcool acabou com o seu fígado. Acabou. Estava se desmanchando em água. Quando ele chegou para o médico disse para ele: olhe, se o senhor não parar de beber, o senhor só terá 3 meses de vida. Se o senhor não parar de beber, o senhor só terá 3 meses de vida. Quando ele saiu da sala do médico, ele disse: eu prefiro viver só 3 meses bebendo do que viver muitos anos sem beber. Vocês vejam como o pecado, como as trevas vão nos envolver, e dependendo de como a gente vai se deixando e se aprofundando nas trevas, nós vamos perdendo até o senso do que realmente tem valor. Porque aquele homem desprezou a sua vida, porque não soube passar por um processo penitencial de um esforço para se libertar daquilo que está lhe destruindo. Meus irmãos, na hora que tem alguma coisa que nos destrói, que a gente não tem coragem de dizer não, nós somos escravos. E na escravidão não existe felicidade.
Nós não nascemos para sermos escravos. Olha aí a campanha da fraternidade, o texto da Sagrada Escritura. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós fomos criados para a liberdade. Nós não fomos criados para sermos dependentes de nada, nem escravos de nada que nós criamos. Não nos deixemos escravizar. Tenhamos coragem de trilhar esse caminho penitencial, porque aí está a nossa libertação. E esse caminho penitencial nos trará alegria, a verdadeira alegria. Esse caminho penitencial é um caminho de alegria, porque na medida que nós vamos nos libertando dos grilhões da escravidão, de tudo que está nos amarrando, de tudo que está nos destruindo, na medida que nós vamos alcançando essa liberdade, novas oportunidades vão surgindo na nossa vida. Nós vamos encontrando o caminho certo e vai brotando uma nova esperança. Se alguém está no caminho errado, sempre é tempo de recomeçar. Nunca é tarde para você recomeçar a sua vida. Nós não podemos na nossa vida fazer um novo início, porque nós não podemos voltar para o ventre da nossa mãe, nós não podemos começar tudo de novo. Mas nós podemos fazer um novo final. Como começou a sua vida, agora já foi. Mas como vai terminar a sua vida, está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Como será o fim, está nas suas mãos. Se você vai terminar a sua vida como escravo ou como homem livre, está nas suas mãos. Não importa se você viveu como escravo até agora. Todo tempo é tempo de você alcançar a sua libertação e encontrar o caminho do bem, o caminho da verdadeira felicidade. Então, nesse sentido, o caminho de penitência nos conduz a uma alegria, porque gera na nossa vida uma nova esperança. Veja esse homem que se entregou ao álcool, que com 3 meses, como o médico disse, ele faleceu. O que foi que o pecado fez no coração desse homem? Fez ele perder a esperança. Na hora que um homem desse diz assim: eu prefiro viver só 3 meses e morrer, do que me libertar do álcool, esse homem perdeu a esperança. Perdeu o horizonte. Perdeu a noção de poder ver seus netos, de abraçar seus netos, de poder ver a formatura do seu filho, de poder fazer tanto bem, de poder construir tanta coisa, de poder presenciar tantas coisas lindas. E ele abdicou de tudo isso, porque preferiu continuar a viver como um escravo. Nós não nascemos para sermos escravos. Abrace esse caminho de penitência para brotar na sua vida uma nova esperança. O caminho de penitência é um caminho de alegria, porque traz a nossa libertação, porque traz na nossa vida uma nova esperança, e porque nos faz enxergar qual é a verdadeira alegria. A nossa verdadeira alegria, a razão da nossa alegria é Deus. Se fosse dizer isso em latim, seria: Deus causa laetitia est. Deus é a causa da nossa alegria. Deus é a razão da nossa alegria. E trilhando esse caminho penitencial, ele é o caminho que nos conduz para esta alegria que é eterna, que é verdadeira, que é o nosso Deus.
Então vamos ficar de pé e proclamarmos a nossa fé. Creio